comer uma broa. É bom. Estou carregando os programas de hoje. Hoje eu gravei. Deixei carregando, depois eu posto. Vamos lá. Muito bem. Nós estamos hoje. Já está gravando. E nós vamos começar hoje pela questão 63. Estamos no capítulo 4, princípio vital, na parte dos seres orgânicos e inorgânicos. Vimos, então, sobre a questão 60, falando sobre a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos. Depois, a diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos. Depois, qual a causa da animalização da matéria. E agora, então, nós vamos para a questão 63. Okay? E Cleia, pode ler para nós a questão? Cleia, você tem que ligar o microfone, Flor. Desculpe, eu estava desligada. Então, assim, o princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente a propriedade da matéria organizada? A palavra é efeito ou causa? Uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá vida a todos os seres que absorvem e assimilam. Então, é algo que existe para essa coisa. Sem essa coisa, não existe. Não tem que ser. Então, esse elemento vital é um elemento que vive. Eu vou pedir para vocês. Pode desligar seu microfone, Cleia. Obrigada. Olá, Regina. Regina, achou a gente? Oi, Georgina. Olá, Sayonara. Muito bem. Então, vejamos. O principal, pergunta Kardec, reside em algum agente particular ou é apenas uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, efeito ou causa. Então, ele é efeito e causa. Então, por causa dele, nós vemos vamos dizer assim, ele é necessário e, ao mesmo tempo, ele produz o efeito. Uma coisa, a vida é um efeito. Qual é a vida que está falando aqui? A vida do espírito. A vida, matéria, tá? A vida que ele está dizendo aqui, esse princípio vital, vai acontecer aonde? Onde ele vai existir? Aqui. O princípio vital existe para animalizar a matéria, para dar vitalidade a essa matéria, certo? Então, quando ele fala de vida, a vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Então, é a vida material. Dúvidas sobre isso? Fala, Roberto. Ouvindo meu... E a Dolly, a clonagem? O que tem isso? Ela foi originada de um outro ser vivo. E aí eu não consigo linkar nada disso. Porque assim, ela foi clonada, né? Já existia. Não foi uma coisa assim, natural. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está com algum livro aí? Tô com o quê? Um livro. Aqui, mostra. Isso. Abre o livro. Tá. Se você passar numa máquina de Xerox, essa página que você abriu, ela é a cópia dessa página. Ela existe ou não existe? Ela existe. A Dolly também. Ela é uma cópia. Essa página de Xerox é independente desse livro ou faz parte do livro? Tá. Não, ela é independente desse livro, porque ela não está junto do livro. Mas como é que o espírito vai para dentro da Dolly? É exatamente a questão dos bebês fertilizados in vitro. Tá?
Ali, A questão é igual. não estou dizendo que é igual, mas pense assim: você tira lá uma carga genética da Dollyzinha e põe uma nova Dollyzinha. Essa nova Dollyzinha é um outro princípio. O que é tirado da Dollyzinha é uma carga genética. Tá? Vai haver um princípio espiritual para ser unido aí, entendeu? Não foi preciso juntar um óvulo e um espermatozoide. Aquilo já foi fornecido. Só teve que se seguir um princípio espiritual, aquilo ali criado. É simples. Então, só na intenção, aí, tipo, o espiritual já vai. Isso é uma questão. Bem, quando se dá na matéria, é quase como se houvesse assim, principalmente nos animais, né, que não há um planejamento reencarnatório, certo? A vida, ela flui. Ela flui. Então, quando há a junção, imagina a natureza. Você já imaginou se ficasse um espírito esperando a formiguinha, da outra formiguinha? Opa, solta um princípiozinho aí. Opa, e ó, nasceu na floresta, as abelhinhas, mais uma abelhinha. Pum, pum. Como se diz assim, é um processo automatizado. A coisa se junta, há uma atração, porque esse princípio, principalmente nos seres de um determinado grau para baixo, lá dos mamíferos, que os espíritos não dizem que grau é esse princípio espiritual, princípio inteligente, ele não está individualizado. Entendeu? Então é assim, vem e vai, vem e vai, vem e vai. Entendeu? Então, se a clonagem existe em uma. Acho que ia ser quase impossível para existir em humano. Não, de jeito algum. Não. Aí já entraria um outro tipo de staff. Aí já é outro tipo de situação. Espíritos para esse tipo de reencarnação. Entendeu? O bebezinho fica lá congelado 2 anos. Mas o espírito não se liga na hora da fecundação? Vai ter um espírito preso ali 2 anos, enquanto aquele feto está congelado? Não, né? Entende? Como é que os espíritos têm condições de intervir no processo? Porque isso é intervenção, né? Você pode intervir no processo. Ah, mas não foi fecundação natural, foi um animal que foi clonado. Sim, mas é simplesmente você ligar, está ali uma vitalidade, e esse fluido vital possibilita que o princípio inteligente se agregue àquela matéria animalizada pelo fluido vital. Porque isso não vai acontecer com uma Dolly adulta. Ela não é clonada adulta, diferente da folha. Né? A Dollyzinha, ela foi formada como os clones humanos a gente vê no filme. Né? Até no Avatar, você viu o Avatar? Como é que a coisa é feita? É feita desde a célulazinha, como se fosse dentro da barriga. Né? Todo aquele desenvolvimento é feito fora de uma barriga, mas segue o mesmo processo que acontece dentro de uma barriga. É o que acontece com a clonagem. A Dolly, como os seres clonados, até porque o homem não é Deus, né? Vamos brincar de Deus? Vamos brincar de Deus. Então, quer dizer, os seres clonados, eles vêm com muitos problemas de fábrica. Né? Isso também é o quê? Isso é uma válvula de segurança da natureza. Sim. Certo? Então, nós estamos criando um sistema que vem com um regulador. Se tentar passar da faixa vermelha, o sistema cai. É muito inteligente isso, né? É muito inteligente isso. Então, numa clonagem humana, pode ou não haver espírito? Não, vai ter. Se acontecer a vida, se nascer alguém daquela clonagem, é um espírito que vai estar ali, animando aquele animal, aquele ser que foi clonado. Mas não tem nada a ver com a pessoa que cedeu o material genético para clonagem. Entende? É um outro espírito que vai estar usando. Isso que eu ia perguntar, porque agora é uma pessoa clonada, mas não é o mesmo espírito. Não, é como irmão gêmeo. Entendeu? O gêmeo idêntico, eles têm a mesma carga genética, mas são espíritos diferentes. Só que eles não foram criados na barriga da mãe juntos, como os irmãos gêmeos.
A origem daquela igualdade genética não foi uma divisão dobrada do útero da mãe que gerou os dois gêmeos. A origem daquele ser foi uma cópia de um num laboratório. Não foi um encontro casual entre um óvulo e um espermatozoide. Foi uma seleção bem combinada que o homem pegou, eu quero esse, né? E, aliás, já tirei lá do outro, já está pronto. E eu vou simplesmente multiplicar e fazer um novo ser daquela pessoa. É uma cópia física, como um irmão gêmeo idêntico, é uma cópia física. Mas, assim como o irmão gêmeo, a cópia física para no corpo. É uma cópia física. Entendeu? Mais ou menos. Por exemplo, a justiça divina, né? Deus pode não permitir, por exemplo, a animação desse corpo, por achar que é uma intervenção muito grande a sua lei, e não permitir esse nível de ação do homem. Em que esse nível de ação do homem seria pior do que outros tantos níveis de ação que o homem já fez na vida? Porque a vida é de Deus. Né? Quem cria é Deus. E o homem estaria assim, querendo ser Deus. Né? Assim, querendo ser Deus. Eu acho assim, que pode fazer parte da evolução, é um sistema de evolução, né, do homem, né? E que também Deus pode permitir que haja o espírito, ou não, para animar esse corpo. Não, mas o corpo não pode ser animado sem espírito, meu amor. Eu sei. Porque ele vai se ligar logo no início, né? Mas aí tem que ter uma permissão divina para que isso aconteça também. Por que não permitiria? Olha só, bem, você não pode ensinar uma criança, quando a criança é muito inteligente e muito teimosa, uma coisa errada, só usando o bom senso. Você vai dizer para ela, não pula dali para ali, não pula daqui para aqui, porque você não tem perna para isso. Você vai cair aqui. E ele vai dizer assim, mas eu quero pular. E você vai dizer assim, mas eu não vou deixar, porque eu não quero que você caia. Mas eu quero. E aí? Então pula. Aí vai pular e vai cair exatamente onde você caiu. Foi ali mesmo que caiu. Aí ele levanta e diz assim, ok, estou satisfeito? Não, vou pular de novo. Porque ele acha que foi alguma, né, que ele com umas coincidência. Conseguia. Foi só uma besteira que a mãe falou, que a mãe falou besteira, né? Mas uma que ela falou. Ele vai ficar, depois lá para 10 meses que ele já está com o joelho todo ralado, já está chorando, aí a mãe já tem que pegar no colo, porque já não tem mais o que consolar aquela criança teimosa. Então, veja bem, o homem só vai até onde Deus deixa, sem dúvida nenhuma, Regina. Só que ele não tem. Ele nos botou na matéria para que a gente aprenda. A matéria é para isso. Ele não se sente ofendido. Ah, estão brincando de criar vida. Ele vai rir, para Deus rir, se essa era uma boa hora de ele rir. Né? Porque um ser humano que acha que tem capacidade para isso, a gente vai rir. E o Deus só deixa ir até onde ele quer. Vocês querem criar vida? Vamos lá. Quanto tempo durou a Dolly? Seres clonados têm muita dificuldade de ficar, de se efetivar. Por quê? Porque tem sistema regulador. Mas eles conseguem fazer o quê? Clonar ou pegar um pedaço de tecido, pegar um pedaço de órgão e criar um órgão a partir disso. Isso é bom para transplante. Entende? Então, quer dizer, existem muitas coisas que o homem pode usar sua inteligência para ajudar a humanidade. Mas é claro que tem mentes arrogantes que querem ir além, querem testar os limites da ciência, não tem isso, né? Vocês vão fazer o bem? Não, eu quero testar os limites da ciência. Vamos criar só para ver se a gente pode, se consegue.
vamos criar um ser humano? Por que a gente vai fazer isso? Porque nunca ninguém fez, a gente vai ser o primeiro, vamos ganhar o prêmio Nobel, porque a gente vai ser o primeiro a criar um clonado que deu certo. Você acha que eles já não estão clonando gente por aí? Claro que estão. E por que a gente não sabe? Porque ainda não deu certo. E quando eles mostrarem, eles já vão mostrar alguém de 15 anos. Porque eles vão morrendo pelo caminho. Eles não vão mostrar uma experiência falida. Porque isso pega a mão. A Dolly, eu acho que foi tentada 200 e tantas vezes, né, até conseguirem. Então, você imagina isso, né? E estão tentando, a gente vê assim, para pegar, armazenar memórias, aí isso tudo para depois quererem fazer um clone para botar só um pendrive, já está a partir dali, você vive eterno, uma vida eterna. Vários filmes, né? A gente vai vendo vários filmes futuristas, essas coisas assim, como a coisa ideal. Eu acho que quando eu vejo isso, eu falo assim, cruzes, que você vai ficar assim direto, né? Agora você imagina, o cara morre, está lá no mundo espiritual, vendo um outro na carne, parecido com ele, a cara dele, com as memórias dele. Vai ficar da raiva, não vai? Pô, eu pensei que eu ia ficar naquele corpo ali. O que eu tô fazendo aqui? Aquele cara ali roubou meu corpo. Roubou minhas memórias. Vai ser engraçado. Olha que eu queria ter uma câmera, queria ser uma mundo espiritual só para essa hora. Assim, e aí, agora? Quer dizer, a gente leva isso tudo muito a sério. Entende? A gente leva isso tudo muito a sério. Mas como estão fazendo isso? Isso é muito sério. O que é muito sério? Vamos pensar onde é que estão os sarcófagos dos grandes faraós. Estão lá embaixo da areia, se não estão no museu, né? Quer dizer, a gente leva tudo isso muito a sério. E, no entanto, aqui é só um grande laboratório que é para ver se a gente aprende a ser melhor. É só isso. E tudo que a gente fizer, de bom ou de mal, vai na nossa conta. Agora, se os cientistas, e muitas vezes, vamos ver lá nos campos de concentração, eles descobriram muitas coisas? Acredito que eles descobriram muitas coisas. Acho que a ciência avançou muito naquelas experiências dentro do campo de concentração. Mas a que preço? Qual foi o custo disso? Vale a pena descobrir coisas assim? Era melhor não descobrir nada. Até porque todas as descobertas um dia vão vir à luz. Mas a que preço? Né? Reconhece-se a árvore pelo fruto. Então, quer dizer, a gente deve evitar de ser exatamente uma árvore má, de dar maus frutos. Se damos maus frutos, se prejudicamos o nosso próximo, já que é amar o próximo como a si mesmo, para qualquer tipo de fim, mas isso foi para ajudar na medicina. Oi? Como é que eu posso ajudar a medicina maltratando um ser humano? Eu não estou ajudando em nada. Eu estou sendo egoísta e estou incensando o meu próprio orgulho porque eu quero me destacar como um grande cientista. Então, tudo isso é balela. Aí a pessoa fica vendendo aqui essa ideia mentirosa, chega no mundo espiritual com cara de tacho. Porque se essa conversa fiada pega aqui... Lá não pega. Não pega, mas... vai ficar falando sozinho. Lá é ruim que ele vai estar, né? Infelizmente, é o que é. Tava uma história uma história mesmo que a gente trouxe no Escuta, de alguém que era assim, né? Muito cheio de certezas e discutia muito e brigava muito pelas certezas dele, aí morreu, né? E ficou vagando lá. Ele era um médico, agora eu lembrei, era um médico que foi procurado para ajudar a menina, num dos muitos exemplos, né? Ele era metapsiquista, foi a última história mesmo. Ele era metapsiquista, ele gostava de entender a mente humana, o sexto sentido, o poder da mente, e aí foi procurar. Ele frequentava casas espíritas só para botar o dedo na cara dos médiuns, porque ele não acreditava na ação de espíritos.
Ele achava que nada disso existia, que era tudo a mente humana. Aí levaram uma menina que tinha perturbações mediúnicas para ele, e ele ficou muito impressionado com o caso dela e começou a falar sobre os estudiosos, os cientistas. Aí o pai, que era uma pessoa simples, mandou chamar um amigo que era espírita para traduzir o que o homem estava falando para ele, porque ele tinha pago muito caro aquela consulta daquele médico. Por fim, o médico não ajudou em nada a menina, em nada. Só viu a menina assim, uma cobaia para a experiência, mas o pai resolveu deixar a menina na casa espírita, no trabalho no tratamento espiritual. E assim ele foi levando a vida, né? E perdeu inúmeras oportunidades de usar o saber e a capacidade dele para ajudar a humanidade, mas ficou nesse, Vaidade. nesse cientificismo raso, que não produz nada de útil, e sempre se ligando a pessoas que não queriam nada com nada. Aí, quando ele desencarna, ele fica vagando num lugar, porque ele não fazia prece, ele não gostava de ouvir falar de Deus, nada disso. Aí ele ficou lá vagando, né? Ficou vagando, não entendia por que ele estava naquele lugar ruim. Aí ele não ia orar, né? Porque não ia fazer isso. Mas por fim, ele não aguentava mais. Num determinado ponto, quando ele se percebeu, ele já estava orando para Deus, pedindo ajuda. Aí nisso apareceu um espírito para ele, já chamando ele pelo nome e perguntando o que ele tinha feito com todo o recurso que ele recebeu. O que ele fez? Aí ele tentou se explicar. E ele disse, não, mas é porque eu sou uma pessoa muito dada à ciência. Assim, olha só, eu não estou pedindo seus títulos, mas nada disso aqui. Aí, dada esse atendimento fraterno, bem duro, bem franco, porque é assim que os espíritos são, né? São francos, é isso. Aí ele foi deixado sozinho de novo. Chorou, chorou, percebeu quanta bobagem ele fez. E aí apareceu a voz da mãe dele, dizendo que era hora de ele voltar para a carne. Imagina quanto tempo ele não ficou ali. O Humberto de Campos não conta quanto tempo ele ficou, né? Sendo assim, até ceder para a prece. E aí a mãe falou assim: bom, está na hora de reencarnar. Só que dessa vez vai ser diferente. Dessa vez você vai entrar no mundo de uma. É como se ele fosse entrar no mundo sem tantas condições intelectuais como ele teve, entendeu? Dessa vez você vai entrar mudo, uma coisa assim que ela diz para ele que as condições dele seriam diferentes. Então, quer dizer, a gente fica aqui muitas vezes se iludindo, gastando o nosso tempo, e a gente tem que pensar bastante sobre isso, porque quando a gente chega do lado de lá, a verdade é nua e é crua. Né? E a gente não precisa se preocupar se tiver com o irmão de humanidade nosso brincando de Deus, como foi isso que a Regina falou agora, da questão dessa criação de corpos, né? A Roberta falou, assim como foi preocupação também com a bomba atômica. Né? Como pode o homem destruir assim, de uma forma tão maciça, milhões de pessoas, milhares de pessoas, cidades inteiras? A ciência não dá ao homem esse direito de usar a ciência contra o próprio homem. Né? E todas essas. Por que Deus permitiu que se criasse a bomba atômica? Por que ele não fez alguma coisa para impedir a criação da bomba atômica? Aí vamos vendo que nós somos algozes e vítimas. Quem é algoz, quem é vítima? Né? Por que aquelas pessoas estão reunidas naquela cidade que sofre daquela forma? Aquelas pessoas estão reunidas numa Hiroshima, numa Nagasaki, ou em Kiev, ou em Varsóvia, ou em lugares que sofreram de forma muito intensa, elas estão reunidas ali por acaso? Será que as pessoas sofrem as coisas por acaso? Não somos nós mesmos que estamos sofrendo as consequências das nossas escolhas na linha do tempo, quando achávamos que Deus não podia fazer nada contra a nossa poderosa vontade humana? Né?
E aí é isso. Ai, mas são pobres vítimas infelizes. Mas quem é que Deus está colocando ali no lugar daquelas pobres vítimas infelizes? Espíritos que precisam aprender a ser vítima também. Porque só ficar do lado de cá, mexendo os botões ou dizendo assim, vamos atacar ali, vamos acabar com aquilo lá, vamos acabar com aquilo aqui, na próxima historinha, você vai estar no lugar onde outra pessoa vai dizer, vamos atacar aquele lugar lá. E é bem lá que você vai estar. Não é um bom aprendizado? Da próxima vez que eu for brincar com um coleguinha, eu vou pensar 2 vezes, né? Antes de tentar prejudicar o coleguinha. Por isso que Deus vai deixando, ele vai dando linha na pipa, porque assim a gente vai aprendendo por ensaio e erro, a gente vai aprendendo, né? Estamos aqui como prova viva disso. Quantas aldeiazinhas não foram para o espaço por causa da nossa, né? Da nossa vontade imperiosa? Hein, Regina? Quantas aldeiazinhas você não mandou para o espaço? Vamos deixar isso para lá. Deixa para trás. Passou. Esquece. Quero nem saber. Deixa essa história para trás. Já faz muito tempo. Acabou. Muito bem. Tudo bem? Vamos lá? Alguma questão mais? A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Certo? Porque esse agente vitaliza. Mas para vitalizar tem que ter a matéria para vitalizar. Senão, né? Ele deixa de ser um agente que vitaliza se não tem uma matéria para vitalizar. Ele dá vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Estamos aqui nós também como prova disso. Estamos aqui nos expressando como espíritos através dos nossos corpos materiais. E eu fico assim extremamente intrigada, maravilhada e decepcionada na certeza de que tem algumas boas encarnações que eu não sou velha, sabe? Então eu fico assim observando o meu envelhecimento, encantada, sabe como? Tipo assim, eu não tinha passado por isso. Acho que há muito tempo eu morro jovem, sabe como é que é? Então eu fico assim, gente, mas olha só o que acontece, que incrível. Cada ano que passa eu fico assim, olha só, mas não tinha isso, olha, mas não é que é mesmo. Que coisa, impressionante. Impressionante. Esses meus cabelos brancos. Esses meus cabelos ruivos pintados com luz branca. Bom, e tantas pessoas querendo fugir disso. Mas a gente pensa, para fugir disso tem que morrer jovem. Não, fugindo assim, com plástica, com isso, com aquilo, tira a ruga, não quero ver que eu estou envelhecendo. Você sabe que tem uma série no Facebook, eu não sei se vocês já viram, que são assim, atores, atrizes, geralmente atrizes, da fase infantil até o final da vida. Aí vai mostrando elas envelhecendo. A da Elizabeth Taylor, eu acho que nunca teve uma mulher tão linda no mundo. É uma coisa fantástica. Que beleza. E ela fez vários, né? Ela envelheceu bem. Ela acho que ela não. No final ela já estava lá tentando lá. Mas no final, o que acontece, minha cara Roberta? No final não tem colágeno no mundo que segure. Com 90 anos, só se você passar cimento na cara para ficar duro. Entendeu? Não tem como. Quer dizer, você vai levando, você engana os 50, você engana os 70, nos 60, nos 70 você já está repensando se você consegue enganar alguém. Porque ninguém mais vai dizer assim, ai, você parece 45. Não. Você parece alguém de 70 que tenta não mostrar que tem 70. O que eu acho muito patético. Porque está todo mundo vendo que você tem 70, né? Mas, tipo assim, você não tem 70, fala sério. 70 com cara de 69. Fala sério, você não tem 80. Imagina, você está muito bem.
Olha, essa semana mesmo eu estava conversando com um senhorzinho no trem, e o senhorzinho dizendo que tinha 87. Eu falei assim, mas o senhor está muito bem. Tinha 87, gente. Ele parecia ter 87, o que está muito bom, né? Estava andando de trem com esse Covid, é quase um herói, né? Quase um herói. Porque aqui os velhinhos tá tudo morrendo, né? Os velhinhos, 90 anos, não tá sobrando um para contar a história. Tá muito difícil. O velhinho mora tudo em casinha de idoso, né? Então, pega num e vai aquele incêndio, né? Porque vai... E os jovens? Os jovens fazem festas e depois vão para casa matar os velhinhos, entendeu? Assim. Porque eles não morrem, mas matam os velhinhos. E não pode alegar ignorância, né? Que não conhece, não reconhece isso. Porque sabe. Então, eles sabem do perigo que estão levando, né? E aí você diz o quê? Vai, arvorezinha, dá seu fruto, fofa. Fica à vontade, dá seu frutinho, né? Aqui é assim. A plantação é livre, a colheita é obrigatória, né? Bueno. Mônica, você que gosta de ler, leia-nos a 64, por favor. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É, para vós, um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. E qual é ele, cara Mônica? Oi? E qual é ele? A matéria, Esse elemento primitivo. Esses não são elementos primitivos. Então, qual é o elemento primitivo? Fluido cósmico universal? Exatamente. Fluido. Universal. Fluido cósmico universal. FCU. Fluido cósmico universal. Essa é a matéria-prima. Oxigênio, hidrogênio, fluido vital, fluido elétrico, fluido magnético, tudo vem do fluido cósmico universal. Oi? Também continua aqui? Não. Vamos pedir para a outra coleguinha. Georgina, leia, por favor. Vamos ligar os microfones, por favor. 64A. Georgina. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal, razão de certas ações. Uma pergunta. Não é uma pergunta. É uma pergunta. No meu não está uma pergunta. Aí no de vocês está com pergunta? Não. Não. Aí tem um ponto de interrogação? Não. Tem. No meu não. No meu tem. Pode cortar. Corta o ponto de interrogação, querida. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio, porque aí Kardec está considerando com os espíritos, né? Tipo assim, parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal devido a certas modificações. Aí o que eles dizem? É a consequência do que dissemos. Exatamente. Então está todo mundo de acordo. Você vê quando está todo mundo de acordo? Está todo mundo de acordo. O princípio, o fluido vital, o princípio vital, é uma decorrência, uma consequência, um subproduto do fluido cósmico universal. Tudo bem? Ok? Sayonara, lê a próxima, por favor. O princípio vital reside em alguns dos corpos que
conhecemos? Ele tem sua fonte no fluido universal. É o que chamais de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. Muito bem. Mas, ao mesmo tempo, ele não é o que constitui o perispírito. É? Pergunta que eu faço aos universitários. Hein? Não vou perguntar as cartas, não, vou perguntar aos universitários. Olha só. Princípio vital reside num dos corpos que conhecemos. Ele tem sua fonte no fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o laço entre o espírito e a matéria. Qual é a matéria? É o corpo físico. O espírito, talvez aqui os espíritos estejam se referindo ao espírito, não dissociando esse espírito do seu corpo espiritual, certo? Ou vocês acham que está dissociado? O que é o espírito para a doutrina espírita? Quando eles falam espírito, é o quê? É o ser que não tem mais o corpo físico, né? Como é que é o nome desse ser, por favor? É o espírito. A gente não chama o cara de perispírito, a gente chama de espírito, é o espírito da pessoa, né? Não é perispírito. Não, calma. Repete o que você disse no início. Princípio inteligente, Cristina. Não. Olha só. A doutrina espírita chama o encarnado de alma. Espírito é o... É o desencarnado. Ah, muito bem. Então, olha só. É o que eu falei, é o ser sem o corpo material, né? Aí ele fica ali o espírito. Eu só queria que você falasse desencarnado. Desencarnado. Porque o encarnado, ele é... Peraí que tem dedo demais aqui. O encarnado, ele é espírito, perispírito e corpo físico, certo? Esse é o encarnado. Quando ele desencarna, ele é o quê? Espírito e perispírito. Esse é o desencarnado, certo? Todo mundo ok? Acompanhando? Estão reconhecendo o desencarnado? Olha o desencarnado aqui. Esse é um desencarnado. Muito prazer, eu sou o desencarnado. Perispírito e espírito. Vou botar o espírito, o dedo maior, né? O espírito está podendo mais. O espírito e o perispírito. Ele está encarnado, é o perispírito, espírito e o corpo físico. Então vejamos o que ele diz. O princípio vital reside num dos corpos que conhecemos. Ele tem sua fonte, o princípio vital, no fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o laço entre o espírito e a matéria. Quando fala espírito, está falando do quê? Do ser que está desencarnado. Desencarnado. O ser desencarnado é o que mesmo? Peraí. Tem o corpo físico e espiritual, o perispírito. O desencarnado tem o quê? É o espírito e o perispírito. Muito bem, muito bem. Então, quando ele diz espírito e matéria, é espírito desencarnado, né? E a matéria está aqui. Então, ele está dizendo que esse fluido animalizado está entrando aqui. Entendeu? Ele está entrando aqui. Ele favorece com que isso aqui possa se expressar através disso aqui. Nós conhecemos, assim, uma parte disso muito bem representada no fio de prata, quando a gente desdobra do corpo físico.
certo? Quando a gente desdobra do corpo físico, existe um fio, que é chamado cordão de prata, e esse cordão de prata é formado de quê? Desse fluido vital. É o corpo etéreo esse? Exatamente. Etérico. Exatamente, dona Regina. Estávamos vendo até onde íamos até chegarmos a essa conclusão. Esse fluido vital é o corpo etérico. Por onde a gente recebe o passe, assim, que emite? A parte do fluido vital e dos fluidos da natureza. Né? O fluido espiritual já vai ser absorvido pelo perispírito. Certo? Vamos lembrar que essa malha energética formada pelo duplo etérico, nela estão os plexos, sabem os plexos do corpo, os plexos nervosos, os plexos, né? Sei. Esses plexos, eles combinam com os centros de força do corpo espiritual. Então, um está ligado ao outro, que está ligado às regiões do corpo físico. Então, está tudo interligado. A passagem entra pelos plexos, que tem ligação com os chakras, ou centros de força. Então, as energias, elas vão entrar. Parte vai ser absorvida por essa malha de fluido vital e parte vai ser absorvida pelo perispírito. Daí é que vai ser redistribuído para o corpo físico. Porque a gente fica pensando que é o corpo físico que absorve. Mas não é, porque são energias sutis. Essas energias sutis vão para os corpos sutis e depois vão para o corpo físico. Ah, mas eu sou médium vidente e vi que na mesma hora o fígado ficou limpo. E passou para lá e passou para cá. Isso não é um processo de alfandegário que demora 3 horas de fila. Porque tudo funciona não só com o poder mental, como com a ajuda dos espíritos, que estão aí para favorecer também o auxílio que deve ser dado. Não esquecendo, né, Regina, que os homens não fazem tudo que eles pensam que querem fazer, né? Lembrando aqui o caso do 10º passe, o cara vai lá para receber o passe, né? Aí tem lá o seu fígado liberado das energias deletérias, sai, se enche de raiva de novo, se está lá contado no livro de André Luiz, não sei, é o quê? Mensageiros, Missionários, um desses. E ele volta na casa espírita, e ele vai sendo liberado desses fluidos deletérios até a hora que ele vai tomar o 10º passe. No 10º passe, a espiritualidade diz, não tira nada. Então, com os fluidos deletérios que ele entrou na sala de passe, foram os mesmos fluidos deletérios com os quais ele saiu da sala de passe. Então, vejamos que nós estamos aqui para aprender mesmo. Nós não somos criancinhas onde os adultos espíritos vão ficar limpando toda hora o nosso nariz sujo, quando a gente sabe que deve só o nariz ou lavar o nariz. E a gente fica assim, como uma criança faz, né, com a mãe, mostrando o nariz sujo para a mãe limpar. Às vezes as pessoas entram na sala de passe esperando isso. Aconteça o que acontecer, eles vão resolver, vão dar conta. Se tiver merecimento para isso, se eles acharem que a gente tem que continuar com o nariz sujo, a gente vai sair com o nariz sujo. O máximo que eles podem fazer é oferecer um lencinho. Né? Tipo assim, vai lá e assou o narizinho. Algum comentário? Beleza. Estamos aonde? Sayonara, o que você leu aqui? Agora é 65. Agora é 65. Ah, isso é consequência do que disse? Ah, não, eu não leu. A gente acabou de ler o 65, agora é 65. Ah, tá. Gente, ficou tudo bem sobre essa questão que ele diz. É o intermediário, o laço entre o espírito e a matéria. Que é o corpo etéreo. Que é o corpo etéreo. Por quê? Porque no perispírito, mesmo que a gente tente se esforçar em tentar entender
que esse espírito e a matéria. Ok, mas peraí, cadê o perispírito? Se ele está falando só em espírito, puramente espírito, sem perispírito, onde que ele está? Onde está o perispírito aqui? Ah, então o princípio vital é o perispírito? Não é. Não tem princípio vital no perispírito. A vitalidade é para animar o corpo físico. O que acontece com os suicidas, gente? Vamos lá. Nessa época do Kardec, entendeu? Não existia esse termo corpo etérico, né? Mas a gente também não existe o termo chakra, né? Então, quer dizer, os termos chakra são termos do Oriente, né? Vamos chamar a questão do... Porque se fosse perispírito, ele teria falado, o que eu quero dizer. Sim, corpo espírito, entendeu? Perispírito, exato. Né? Então, quer dizer, é interessante porque os espíritos estão falando sobre uma informação, mas o que a gente vê, pelo menos, que eu depreendo, é que eles não querem aprofundar a matéria. Por quê? Se a gente já ficar com espírito, perispírito e corpo físico, eles já estão achando isso top. Vocês estão entendendo isso, gente? Vocês estão entendendo isso? Tá bom. Aprofunda. Aí vem, hoje em dia, nós temos, 160 anos depois, a gente já começa, né, a juntar outras coisas, outros entendimentos. Tanto que os orientais nos falam dos 7 corpos. Né? Aí, quer dizer, o ocidental ia pifar a cabeça. Né? A gente estava lá, criado por Deus, saiu da costela de Adão, infernos. A doutrina espírita veio abrindo um montão de portas. Não pode abrir tanta porta assim, porque muita luz, o que acontece? Cega. A pessoa fica sem entender nada e não é esse o objetivo. O objetivo é dar um ensinamento que tenha condições de ser absorvido. Depois que for absorvido, aí a gente passa para uma outra coisa. É como os 10 mandamentos. Né? Absorveu aquilo? Claro, não absorveu, porque até hoje tem gente matando. Mas, suficientemente deu para assimilar? Agora vamos para o Evangelho. Suficientemente deu para assimilar? Agora vamos para a doutrina espírita. E conforme as coisas vão amadurecendo na nossa ideia, a gente vai recebendo mais informação. Mas vamos lá aos suicidas. Assunto que a gente não gosta nada. Né? O que acontece no Vale dos Suicidas? Por que existe o Vale dos Suicidas? Por que aquele lugar é tão sujo, tão escuro, tão ruim? Quem quer assumir a palavra, por favor? Um ex-suicida, por favor. Georgina, fala pra gente. Aqui, ó. Tô aqui. Vai lá. Thelma, fala. Eles estão repletos de fluido vital, né? Exatamente. Estão cheios de fluido vital, gente. E desencarnado e fluido vital não combinam. Não combina. Perturba a mente, só traz problema, é uma coisa muito ruim. Fluido vital é para encarnar. Tanto que a gente recebe um quantum para o período reencarnatório. Certo? É assim. Então, quer dizer... Você falou, Cris, num outro estudo, que o Vale dos Suicidas é um lugar até de proteção para eles, para que não haja, né, esse vampirismo, né, em cima deles, né, de querer se alimentar, né, dos fluidos. O vampirismo ainda é, assim, uma das coisas só que é feito, tá? Até vampirizam também, mas não é só isso também não. Eles fazem muita coisa ruim. Não é bom também não. Que bom que tem Vale. Viva o Vale. Eu não me lembro mais. Pois é, eu também não lembro, mas lembro. Não lembro. Graças a Deus. Eu não lembro, graças a Deus. Eu não lembro e não lembro. Mas a gente sabe, porque eu nunca me esqueço de que quando a dona Ivone, não era Ivone, está contado lá em Cavaleiro, não, o terceiro, o Drama da Bretanha. Quando ela se joga daquele penhasco grávida e cai nas mãos do seu obsessor, que induz ela ao suicídio, e ela, exatamente pelos sentimentos de culpa e tal, ela ainda por cima se suicida grávida,
E ela é levada para uma região muito ruim, muito ruim. Depois ela é resgatada dessa região. E esse período não é contado, é só citado, se eu não me engano, num dos livros de entrevista dela, em que ela cita isso. Inclusive, teve uma vez em que ela se desdobrou e saiu meio que distraída, e foi, devido a coisa tão sinistra, né, esses traumas que ficam na mente, que ela foi indo exatamente para o local onde ela ficou presa. E foi interceptada. Por quem? Por doutor Silva de Menezes. Ela interceptou. E disse para que ela não fizesse. Passou um pito nela. Obrigada, meu amor. É com Deus. Passou um pito nela, porque ela tinha essa condição, né, do desdobramento, e ela se deixou levar e foi e tal, desdobrada, meio que curtindo, meio indo, que foi e foi. E foi, graças a Deus, assim, interceptada. É claro, eu não ficaria mais presa lá, porque ela está encarnada, mas, de qualquer forma, é de novo entrar em contato com mentes com as quais ela não deveria mais, naquela época, entrar em contato, não? Então, o suicida também fica subjugado. Sim. A esses espíritos que induziram ao suicídio. Minha cara. Não existe essa coisa totalitária. Você sabe o que você está falando. Sim. Quando ele não está naquele vale do suicídio. Se for um suicida criminoso, se for um complexo obsessivo, que hajam dívidas, tem complexos de culpa associado, pode acontecer, cara Regina, pode ser que aconteça. Nada é definitivo, né? Cada um é cada um. Mesmo assim, mesmo você achando assim, aquela fulana lá, aquele fulano lá que se matou e tal, esse vai ser, às vezes não. Porque existem outros aspectos que também desconhecemos. A gente desconhece. Mas fato é que existem, sim, espíritos que são levados para as regiões. Então, grande é o trabalho de resgate, né? Dona Ivone mesmo conta um caso, não sei se em Devassando Invisível ou em Recordações, ela conta um caso de ela ir com o Dr. Bezerra para fazer resgates de suicidas em regiões trevosas, só que esses lugares eram tão profundos que eles só iam até um determinado ponto, aí vinha um espírito ligado às religiões afro, e esses espíritos é que iam nessas regiões, já eram espíritos voltados para o bem e que faziam esse trabalho de ir nessas regiões bem densas e trazer e resgatar esses espíritos suicidas de lá. Né? Então, vejamos, é o Vale do Suicida ou não? Não. Do Vale dos Suicidas eu não vou resgatar ninguém do Vale dos Suicidas, porque é uma região protegida. Entende, Roberta? O Vale dos Suicidas, ninguém é resgatado de lá, pelo contrário, lá é um lugar protegido. Trevas profundas. É importante. O pessoal do Oriente vai é do Oriente, que vai no Vale dos Suicidas para... Conta. Eles não vão, eles tomam conta. Eles entram lá de vez em quando para tirar alguns de lá quando o fluido vital já se esgotou. Eles tiram só, eles não resgatam. Não, aquele não é um lugar de verdade. Aquele é um departamento da colônia dos suicidas. O Vale dos Suicidas é um departamento. Tá? Mas e por que esses outros suicidas vão para essa região trevosa? Por que ele não vai para o Vale do Suicida? Eu pensei que todo mundo foi para lá. Raptados. São raptados. Quando se são raptados porque muitas vezes estão em processos de crime, já estão ligados a mentes criminosas, estão em processos de obsessão, muitas vezes severo, onde são devedores das mentes, como o caso, né, da Dona Ivone, que se colocou como devedora, porque o espírito que a obsidiava cobrava dela o fato de ela ter prejudicado o seu filho por 2 encarnações. E ela sabia que ela era responsável do que tinha acontecido. Então, praticamente é uma tomada
né? Um plug buscando uma tomada. Tum! Quando junta, o que acontece? O obsessor passa a ter uma ascendência, que é isso que acontece na obsessão. Há uma ascendência da mente do obsessor sobre a mente do obsidiado. Se ele a induz ao suicídio, vejamos como ela está totalmente refém. Entende? Não tem como chegar, barrar e falar assim, não vai levar não. E aí a gente se pergunta assim, mas isso é tão cruel, como é que a espiritualidade deixa isso? Nós não somos imortais? Tudo é temporário. Gente, tudo é temporário. E todas as pessoas que se encontram em condições ruins fizeram por onde estar lá, não são vítimas. Entende? Não caíram lá, tipo assim, foi um golpe que sofreram. Elas foram golpeadas por elas mesmas. Fizeram as escolhas delas, né? O livre-arbítrio. A misericórdia faz todo um trabalho de resgate, de assistência, o tempo todo, tentando tirar a água do barco que está com furo, né? Vai, tá toda hora com um copinho, tentando tirar a água, tentando ajudar, fazendo o melhor. Você vê, criar vales como os dos suicidas, que são departamentos altamente organizados de acolhimento desses espíritos, olha quanto trabalho. As colônias de suicida, quanto trabalho, meu Deus, quanto trabalho um suicida dá. Bom. Paramos por aqui. Já acabou, passamos até 3 minutos. Passamos 3 minutos, eu tenho que sair. Terminamos a 65, não é isso? É isso? É. Então, semana que vem, dia 20. É a 66. E dia 28. Do 10. Tá ok, gente. Tá bom. Ó, beijos. Eu tenho que ir porque eu ainda vou trabalhar. Tá bom? Ó. Beijo, obrigada, Cris. Beijos a todas. Fiquem com Deus. Tchau, Cris. Muitos beijos. Beijo.